Olá, meu nome é Bruna Presmick e estou aqui para apresentar mais um encontro terapêutico. A gente faz a programação da BDB Cultural, que é uma iniciativa do governo federal, por meio da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério da Cultura, em parceria com a Biblioteca Demonstrativa do Brasil, Maria da Conceição Moreira Salles, que é um termo de colaboração com a organização Voar, para a Infância e Juventude. Hoje nós teremos a Cláudia Rodrigues, uma piauense formada em História, que é empreendedora, poeta e escritora. E ela vai falar um pouco para a gente sobre como todo caos é transformador. Não é isso, Cláudia? Olá, é isso mesmo. É sobre como todo caos pode transformar o nosso viver, né? A nossa vivência. Conta um Foi pouco escrevendo. disso aí, como foi seu livro, como foi sua experiência, que eu estou curiosa. Quando eu escrevi o meu primeiro livro, que se chama Metade Inteira de uma Mulher, e tem como destaque aquela frase de destaque: todo caos é transformador. Foi quando eu tive certeza de que eu iria, a partir dali, ser sempre eu. A gente passa mais da metade da vida da gente buscando metades, né? Buscando metades em, sei lá, em um relacionamento, um bom casamento, um namorado, uma casa, um carro, um concurso público, um trabalho dos sonhos, enfim. E quando eu comecei a reescrever minha própria história, que eu me conectei comigo mesma, e eu fui obrigada a tirar, me despir de mim, tirando minhas próprias máscaras, eu descobri que não era só pessoas que me decepcionavam, ou pessoas que já haviam me ferido. Eu descobri, tirando minhas máscaras, que eu também feria pessoas, que eu também decepcionava pessoas, e a partir daí eu comecei meu processo de autoconhecimento. Foi quando eu me encontrei no caos, e eu tinha que sair de alguma forma dali, e aí eu mudei meu foco. Em vez de focar no caos, em vez de focar na dor que eu sentia, nas decepções que eu sentia, eu comecei a me questionar e me ver como imperfeita e, e sentir, meu Deus, o que que eu vou fazer aqui, como eu vim parar aqui, o que eu posso fazer para sair daqui, como eu me coloquei aqui, essa questão mesmo de se questionar mesmo, porque não tem outra forma da gente se curar e da gente se conhecer, se não for nos questionando mesmo, né? E nos conhecendo. Então, foi a partir daí que eu comecei o meu processo de autoconhecimento, quando eu me vi num verdadeiro caos. E como você se achou nesse caos? Assim, qual foi aquele momento mesmo que a chavinha virou? Foi conversando com alguém? Foi em alguma situação X que você falou, nossa, é isso? Foi gradualmente? É, como que você conseguiu saber assim, nossa, estou num caos e preciso mudar? Assim, esse processo começou porque eu tive duas relações na minha vida, uma de 20 anos e depois, logo após, uma de 5, né? Então, assim, a minha vida inteira eu tive em uma relação, a minha vida inteira eu tive em companhia. E quando eu me vi sozinha após finalizar essa segunda relação, que foi uma relação assim, digamos que ele era um pouco possessivo, e daí quando eu me vi só, eu senti muita solidão. Eu tinha que preencher algum espaço, esse espaço vazio que fica na gente, daí o que que eu fiz? Eu falei, agora eu vou começar a sair, eu vou fazer coisas que eu nunca tinha feito na minha vida, porque eu me apaixonei pelo meu primeiro tudo, que foi meu esposo por 20 anos. Com 14 anos, com 19 eu estava casada, em seguida passei para esse outro relacionamento, que foi um relacionamento um pouco conturbado, é, 5 anos, depois eu me vi só, e eu falei, agora eu vou viver. E daí eu parti mesmo ali para viver essa vida,
para curtir essa fase de adolescência que eu não tinha curtido, digamos assim, né? Só que eu saía, Bruna, ia para a balada e era tudo muito diferente da minha época de 25 anos atrás. É uma fase, é uma outra geração, né? E eu me vi um pouco perdida, mas eu consegui me divertir, levei algumas porradas assim, das baladas aqui de Brasília que são um pouco pesadas, eu comecei a ver pessoas se drogando e tudo, mas enfim, eu conseguia me divertir, só que quando eu retornava para minha casa, Bruna, eu sentia aquele vazio, aquela solidão, sabe? Então, assim, foi o medo mesmo, o pavor daquela solidão. Eu tinha que aprender a viver só. E eu estava perdida, porque eu não sabia. E eu não sabia como fazer isso. Então, juntou tudo isso, as decepções com relações que a gente tem, aí juntou com as minhas próprias decepções, meu Deus, o que, que eu estou fazendo da minha vida, o que, que eu estou fazendo comigo? E daí eu me encontrei nesse caos, e a partir dali eu falei, não, eu tenho que aprender a viver só, eu preciso aprender a viver só. Então, eu parei de questionar as relações, ou o meu parceiro, a Deus, por que, que eu estava passando por aquilo, a vida, e passei a me questionar, né? O que aconteceu para eu chegar aonde eu estou aqui agora? O que eu posso fazer para sair de onde eu estou? O que eu me permiti chegar aqui? Então, foi eu mesmo comecei a me questionar nessa fase da minha vida e a tentar me resolver. Foi nessa fase aí que eu me encontrei mesmo no caos e que eu falei, eu tenho que sair daqui. E aí, o remédio é o quê? A primeira coisa foi eu começar a me desprender desse passado e, e ver o que eu podia fazer para crescer e para melhorar a minha vida daqui e diante, daqui para frente. E você estava sozinha mesmo? Tipo, você não tem filhos, não tem família por aqui em Brasília, poucos amigos, ou era uma solidão de casa, da porta? Não, eu sempre fui uma pessoa de muitas amizades, graças a Deus, eu me considero, Bruna, abençoadíssima nesse sentido. Assim, se eu quisesse ligar para amigos ou amigas naquele momento e falar, pô, eu estou aqui em casa, cheguei, estou eu poderia, mas isso não me preenchia também. Então, assim, aquela carência que eu sentia não era de amizade, eu tinha amizade. Eu tenho uma família maravilhosa. A minha família é uma família que muitas pessoas chegam para todos nós lá de casa, nós somos 7 filhos, e fala para a gente, e são várias pessoas, de várias formas, que admiram a nossa união. Nós somos, de fato, uma família unida, graças a papai e mamãe, e a papai do céu também, né? Sei lá, meus avós, que criaram a gente com tanto amor, e os nossos pais conseguiram, apesar de todas as dificuldades, Bruna, passar esse amor para a gente, porque meu pai veio para Brasília em 64, eles são piauienses, e a gente sempre teve muito amor, então não havia carência de amizade, não. Não havia carência familiar, não. Era um vácuo mesmo que tinha dentro de mim e que eu não sabia como curar naquele momento, que era o pavor de solidão. Então, era essa coisa mesmo de relacionamento afetivo, porque desde Sim, 14 anos você tinha uma muleta, né, que seria o seu isso, esposo, e depois conviveu muito tempo com ele, emendou no relacionamento, então não sabia ficar sozinha. isso. E aí, como que foi esse aprendizado? E daí eu comecei a buscar, a gente sempre procura uma fuga, né? A gente procura algo para preencher esse vazio, esse vácuo que está dentro da gente. Por isso que tem muitos jovens hoje que se droga, tem muitos jovens hoje que vão, sabe, corre para a vida sexual, outros para a bebida mesmo. E eu, na época, o que eu procurei fazer para preencher esse espaço, esse vazio, foi ir para a balada, foi sair para me divertir. E daí eu falei assim, eu quero experimentar novas relações, conhecer novas pessoas e conhecer até sexualmente mesmo, porque eu tinha 2 parceiros até então, com 40 anos de idade, né? Eu tinha tido 2 parceiros na minha vida.
Então, eu queria até essa experiência também. E não foi muito bacana. É rica, porque a gente aprende muito, mas foi uma coisa que foi meio que assustadora. E daí eu passei, Bruna, a sair para balada, a curtir balada, beber, que eu nunca tinha bebido na minha vida e não bebo, eu não gosto. Eu bebo assim, sei lá, um drink, socialmente vinho, eu gosto de vinho, eu aprendi a apreciar vinho, mas eu não bebia e eu saía para beber, para, sabe, sem coisas que você faz sem pensar para tentar preencher esse espaço, mas isso, sei lá, dentro de um ano e meio eu descobri que, cara, o que eu estou fazendo aqui? Mais uma vez, eu me perguntei, o que eu estou fazendo aqui? Esse não é meu mundo, essa não é minha vibe. Eu descobri que o sexo, ele é tóxico, da mesma forma que ele é uma bênção, que ele é uma coisa divina, eu falo isso no meu livro, a mesma forma que o sexo é uma coisa de Deus, né? Que foi através dele que Deus nos permitiu se criar outro ser humano. Então, assim, é uma coisa mágica, né? É uma coisa de Deus, é uma bênção. Mas, ao mesmo tempo, se você não souber dosar, fazer da forma correta, ele também é muito tóxico. Então, eu cresci também nesse sentido, sabe? De que o sexo ele não deve ser feito por fazer, a gente deve ter muito cuidado, né, para escolher um parceiro, uma parceira. E daí, o que que aconteceu? Quando eu me vi mesmo assim, sem saída, eu falei, eu preciso de ajuda. Minhas amigas, por mais que fossem maravilhosas, não podiam me ajudar naquele momento. E daí eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa por mim. Eu procurei uma terapeuta, que é a Samantha May, maravilhosa, gratidão eterna a ela. E daí, Bruna, quando eu iniciei essa terapia, eu descobri porque o pavor de solidão. E daí eu me curei, eu fui curada nessa fase da minha vida. Eu tive outras curas, mas essa foi uma delas. Pavor de solidão. Então, você realmente foi para dentro de você com uma ajuda profissional, uma terapeuta, Sim. e que te mostrou que você tinha medo de ficar sozinha. E hoje, você tem esse medo? Nenhum. Eu hoje, gente, eu amo a minha companhia. Eu vou para o cinema só, eu viajo só, se eu der vontade de tomar um vinho só, eu vou, se der vontade de jantar só, eu vou. Eu amo a minha companhia. E isso, gente, aconteceu depois dessa terapia que eu fiz. Foram 7 sessões, entre elas eu fiz 2 regressões, e depois disso eu fui literalmente outra Cláudia. Então, assim, quando a gente não consegue, né, só através de oração, de Deus e de amizades e de família, como você se colocou muito bem, Bruna, eu sou muito abençoada porque eu tenho amigas, eu tenho amigos, eu tenho uma família que me apoia, mas com tudo isso, gente, eu ainda precisei de uma pessoa que tenha uma especialidade, que seja preparada para me ajudar. Então, a gente tem que entender isso, Bruna, que nós precisamos, quando a gente não consegue resolver algo aqui no nosso interior, a gente tem que ter essa consciência de procurar uma ajuda profissional. Se você tem um problema lá no seu coração, você não vai procurar um cardiologista para cuidar dele. Então, se você não consegue resolver um problema aqui dentro de você, no seu coração, uma coisa que te angustia, procura um profissional. Tem tantas formas de terapia hoje, sabe? E isso é primordial para quando você entra nesse processo de autoconhecimento e você não consegue entender e compreender tudo que você é sozinha. Procura alguém, gente. E às É mágico. mesmo, né, Cláudia? A gente acha que se conhece, mas a gente não se conhece. Eu, assim, vou dividir com você que sou formada em comunicação social, desde bem novinha trabalho com isso, já tenho 40 anos, então é mais de 20 anos trabalhando com comunicação, com jornalismo, marketing, pessoas, né? Mas foi, tipo, recente, alguns anos atrás, eu descobri que eu realmente preferia ficar sozinha, em casa com livros e gatos. E ficava mais feliz do que numa roda de amigos conversando. E, enfim, foi bem esclarecedor, sabe? Como assim? Eu que sempre fui rodeada de amigos, sou casada há muitos anos e família grande e tudo,
realmente me sinto mais completa quando eu estou sozinha. É incrível isso, né? Né? E até aceitar isso, né? É. Então, assim, por que que eu prefiro não ir a uma festa e ficar aqui com esses serizinhos pequenos que são, tipo, uma Lindo. Ai, que emocionante. coisa linda, gente. Coisa linda. É isso, sabe? Eu acho que você falou tudo. Quando a gente está em conexão com nós mesmos, pode ser meio filosófico, né? Mas É. é conexão com nós mesmos, quando a gente conhece o nosso caos, e eu acho que todo mundo tem o seu caos, e Sim, com sabe certeza. que ele, a gente consegue ficar bem em todas as situações. Mas não é fácil chegar lá, né? Não No é. seu livro, você vai contar isso pra gente? Como é que você foi? Não, no meu livro eu não detalho, eu detalho as relações que eu tive e falo assim dos tabus, né? Que eu falo muito assim, eu quebrei muitas regras. Eu rompi muitos tabus, crenças limitantes para eu escrever o meu livro, porque no meu livro eu me exponho, eu coloco todas as minhas relações que eu tive, né? E, mas eu tenho muito orgulho de ter feito isso, exatamente porque é o que você acabou de falar, Bruna, quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente tem consciência do que a gente é, o que eu sou hoje, do meu caráter, do que eu quero para a minha vida, do que eu sonho, de tudo que eu vivo, eu não tenho que ter vergonha do meu passado, ou de um erro que eu cometi, ou de uma falha, porque isso acontece com todos nós, né? Para a gente entender, para a gente crescer de verdade, para a gente realmente entender quem nós somos, a gente tem que fazer esse mergulho interno que você falou. E você vai se decepcionar, como eu falei aqui no início, não só com as pessoas, você vai se decepcionar com você também. Por exemplo, você falou que descobriu também que você gostava de ficar aí no seu mundo com seus gatinhos, com seus livros, é o que você ama fazer, é assim que você se sente melhor, né? E eu descobri, nesse meu processo, quebrando todos esses tabus, todas essas crenças, questão religiosa também. Foi muito forte esse meu processo. Está lá no meu livro, mas eu conto assim, pedacinho por pedacinho, né? E eu descobri que eu era vingativa, Bruna. Não com minhas amigas, nem com a minha família, mas nos meus relacionamentos eu fui extremamente vingativa. Quando eu fui traída pelo meu marido, eu quis trair ele. Olha que absurdo, gente. Olha só. Quando a gente está ferida, geralmente a gente quer ferir, né? Uhum. E foi isso que eu fiz. Eu descobri que eu era vingativa. Quando o meu ex-marido, quando eu descobri que ele tinha me traído, no meu livro eu falo lá, eu queria trair ele, sem querer. Gente, olha que coisa, a gente planejar trair uma pessoa por vingança. Eu descobri que eu era vingativa. Aí, na minha segunda relação, quando a gente rompeu, que foi de uma forma um pouco mais drástica, porque ele era muito ciumento, etc, etc, não vamos entrar nos detalhes, mas, assim, é como se ele era uma pessoa um pouco possessiva na nossa relação. Foi um pouco mais drástica, eu também, por um erro técnico lá, sabe esses corretor de celular, de computador, a gente tinha chegado de uma viagem, Bruna, de Cancún, maravilhosa, sabe? A gente estava pensando até em casar e etc. Ele tinha falado, né, comigo na viagem. Daí eu tinha comprado um perfume para um amigo muito bonito, e que eu já sabia, eu já sabendo que ele era ciumento, eu não falei que eu ia comprar esse perfume para ele. Ele tinha me dado dinheiro, eu comprei, trouxe, e quando eu cheguei, eu fui mandar uma mensagem pro amigo, tipo, quero te ver, preciso te ver, uma coisa assim. Só que eu não sei como a mensagem foi, quero você. Entendi. E como ele lia todas as minhas mensagens, eu não sabia, eu descobri depois, eu descobri nessa fase, né, justamente aí. Ele tinha minha senha e ele lia todos os meus inbox, ele via todas as minhas coisas. E daí ele viu esse Eu Quero Você, e na cabeça dele, ele entendeu que eu tinha algo a mais com esse amigo. E eu não tinha, mas ele me machucou tanto, suspeitando de mim, eu me senti ferida, e a gente brigou, e foi aquela coisa chata, sabe, aquela discussão que machuca.
que eu acabei assumindo para ele, para me vingar, gente. Olha, coisa que sim. Ah, então tá, já que ele queria, né, tanto que eu tivesse alguma coisa, eu falei, tá, eu tive mesmo, eu tenho. E aí? Então, assim, nesse processo, quando eu comecei a reescrever a minha história que eu estava escrevendo no meu livro, eu fui escrevendo cada relação e o que eu fui aprendendo com cada uma, o que eu aprendi com cada uma delas, né, meu aprendizado no finalzinho. E daí, quando eu estava escrevendo a primeira história, que era a mais longa da minha vida, que foi o meu primeiro tudo, eu vi que eu era vingativa, e quando eu comecei a escrever o capítulo da minha segunda história, eu vi que eu era vingativa, foi uma confirmação, eu falei, meu Deus, que absurdo, eu sou essa. E aí foi aí que eu falei para você que eu fui me despindo de mim. Por isso que o meu livro, eu coloquei, ó, ele, metade inteira de uma mulher. A capa dele, eu coloquei uma capa, eu não ia colocar essa capa, aí é uma outra história. Depois eu decidi colocar porque o meu pai achou linda uma foto que eu me inspirei e mostrei para ele, enfim. Mas essa capa é justamente para que as pessoas, sabe, você não pode julgar um livro pela capa. Essa Entendi. capa foi de propósito. Eu falei, se eu estou me despindo de mim aqui, de verdade, se eu arranquei todas as minhas máscaras, se hoje eu sei quem eu sou e o que eu sou e para onde eu quero ir, eu não posso ter vergonha de colocar essa foto aqui na capa do meu livro. Essa sou eu, e nem de contar minhas histórias. Eu não vou ter vergonha de me expor, porque eu sei dos meus princípios, das minhas verdades, mais do que ninguém. E até Então, porque assim, expor o corpo é fácil, né? O é, difícil é expor o que você está colocando aí para todo mundo o aprendizado, né? exatamente. Então, ali, Bruna, eu entendi que quando eu terminei o meu livro, quando eu terminei o rascunho, né, eu entendi que esse livro, ele tinha um propósito muito maior na minha vida do que eu fazer uma autobiografia. Era o primeiro passo para eu usar as minhas experiências para ajudar outras mulheres. Então, por isso eu fiz, eu tenho orgulho disso hoje, e eu sabia que eu ia ser muito questionada, principalmente por família e tal, mas eu também sabia tudo que eu sou. Então, eu não ia muito me importar, porque não se tratava mais do que as pessoas pensavam, ou pensariam, ou vão pensar, mas do que eu sou e do que eu penso ao meu respeito e do meu propósito, entendeu? É mais ou menos por aí. E até o momento de você escrever esse livro, você achava que era metade de uma mulher mesmo? É, até mais ou menos, quer ver? Até mais ou menos quando eu escrevi a metade, acho que uns 4 rascunhos, mais ou menos, do meu livro. Eu tinha escrito uns 4 rascunhos, as 4 primeiras histórias. Sobre eu mesma, sobre o meu ex, sobre os 4 primeiros capítulos. Se eu não me engano, eu tinha escolhido Pedaços Perdidos de Mim, depois eu pensei no título Metades Perdidas de Mim, e aí depois eu tinha uma amiga que na época estava me ajudando, que é agente literária, que ela me ajudou por 3 meses. E daí ela me ajudou a escolher metade inteira de uma mulher. Por que metade? Por que pedaços? Porque eu pensava que até então, até ali, eu procurava algo para me completar. Eu procurava algo para me sentir inteira. E aí, à medida que eu fui escrevendo, eu já descobri assim de cara, eu falei, gente, eu já sou inteira. Deus me fez inteira, Deus te fez inteira, Deus fez todos nós inteiros, é a gente que se divide, né, nesses percursos de nossas vidas aí, nessas fases, tentando e buscando metades para preencher a gente. Então, ali, eu descobri mais ou menos ali pela metade do livro que eu já era inteira, que eu não precisava mais buscar metades em nada, que eu me E aí, bastava. o sentimento acabou. Aquele sentimento de. O sentimento acabou, mágoa acabou, raiva acabou. Eu não falei do processo do primeiro capítulo que eu falo no livro,
mas foi uma outra fase minha muito difícil, quando que foi o perdão. O perdão foi a maior bênção da minha vida. Mas, assim, para eu conseguir perdoar, Bruna, foi um sofrimento muito grande, porque foi quando eu flagrei o meu primeiro, meu marido, meu único, né, que foi marido, foi ele, com uma outra dentro da minha casa. Foi muito triste, e eu passei a odiar aquela menina, sabe, com toda a força do meu coração e do universo, era um ódio, era uma raiva, e a mesma coisa, gente, serve para o caos, porque que todo caos transforma a gente. Era um ódio muito grande. Eu ia ali para aquela igreja, na época eu era muito de igreja, eu fui criado no segmento católico, até fiz primeira comunhão, fui batizada, crismei, casei, tudo na mesma igreja, tudo até quando eu descobri que depois que eu separei eu não podia tomar hóstia. Aí a minha decepção também foi gigante, saí, e daí meio que fiquei revoltada, mas enfim, nessa fase eu ainda estava indo para a igreja. E eu ia para aquela igreja ali, Rainha da Paz, na Avenida das Nações ali, todo dia 25 que tinha uma missa da cura, mas eu ia, mas eu chorava, eu me ajoelhava, e eu queria tanto tirar aquela dor e aquele ódio dentro de mim, só que eu não conseguia, Bruna. Eu amanhecia pensando na menina, às vezes eu via uma pessoa na rua, era a menina, cara, eu não mudava o meu foco. E daí um dia eu estava na minha casa, desesperada, de madrugada, e toquei no som sem querer, e aí tocou um louvor lá, e daí eu entendi que eu tudo não estava mudando as coisas, por quê? Porque o meu foco era na dor e no ódio. Eu não estava focando, por mais que eu fosse para a igreja, Bruna, eu não estava focando em como sair de onde eu estava e não sentir mais aquilo. Eu focava no ódio. Em vez de focar no amor, e no que aquilo ali podia me trazer de bom, de aprendizado, de crescimento. Eu simplesmente, na minha cabeça, o foco era no ódio. Então, daí eu passei a me conectar com Deus de uma forma diferente. Não em igreja, não precisava eu ir para a igreja todo dia, me ajoelhar e rezar. Lá em casa, eu tive essa conexão, na minha casa, aconteceu essa conexão com Deus. Não necessariamente na igreja. É tanto que aqui no livro, aqui falo, ó, na contracapa dele tem aqui, ó, não foi a minha igreja, não foi a minha religião, foi Deus e eu. E a partir de aí, eu perdoei essa menina porque eu me perdoei. E a partir do momento que eu perdoei a Patrícia também. Eu falei, gente, passou, acabou, ela não tem culpa, ela não é culpada só. Se eu estou com meu marido, e eu perdoei ele, que era quem me devia respeito, igual o padre tinha me questionado uma vez. Para você é fácil perdoar seu marido, né? É conveniente. Mas a outra não tinha conseguido perdoar. Então, a partir de aí, quando eu consegui me perdoar, que eu entendi o perdão, que eu tive essa conexão com Deus, a partir de aí, eu nunca mais tive raiva por mais de 20 horas na minha vida. Minha raiva não dura, porque não vale a pena. E foi uma libertação tão grande disso que eu sentia. Eu falei, gente, hoje eu falo para as pessoas, gente, perdoa, vocês não estão perdoando, não é pela pessoa, é por vocês. Vocês vão tirar um peso tão grande de cima de vocês. Se vocês conseguem perdoar, não é pela pessoa, faz por você, querida. Perdoa por você, porque é um peso que você carrega que você não tem noção quando você tira. Então, foi outro processo de caos na minha vida, que depois que eu saí também, Bruna, é outro que eu não volto mais nunca na minha vida. É de ter raiva, de odiar, não. Não cabe mais em mim. Não cabe. Por uma hora, duas, três, no máximo, e passou. Falam mesmo que a raiva é tipo um veneno que a gente toma, né? É o E pior veneno. não faz mal para o outro, faz mal para a gente, né? Menina, eu tava nem aí pra mim, Bruna, nem lembrava que eu existia. Tava tocando a vida dela e eu morrendo de ódio. Pra quê? Mas não é fácil, né?
Não é fácil, não é fácil, mas é a mesma coisa do processo de autoconhecimento que a gente está falando. Se a gente focar no amor, a gente consegue não odiar, né? Se a gente focar em nós e entender, e nós entendermos assim, eu não sou perfeito, então por que eu vou cobrar a perfeição do outro? Como é que eu posso cobrar que o outro seja isso, que o outro seja aquilo, que o outro seja perfeito, se eu não sou? É mais ou menos por aí, entendeu? É você entender que você tem suas imperfeições, suas falhas, e você não pode cobrar a perfeição do outro. E ainda tem que passar por um julgamento da sociedade, né? Porque por mais que a gente ache que o casamento seja feito de duas pessoas, nunca é, né? Ainda Não. mais para quem casou direitinho na igreja, teve os convidados, então tem toda aquela cerimônia que eu acho super válida. Eu também me casei na igreja e respeito muito cerimônias, porque eu acho que isso conecta a gente de alguma maneira, né, com o nosso compromisso. Só que você Sim, envolve outras pessoas também, né? E sim. aí, você vai perdoar a mulher, perdoar o marido, e você vai estar sendo julgada sempre pela sociedade, né? Então, É, às vezes, também cabe aí uma busca profissional, né? Para saber a melhor maneira de fazer isso. a melhor maneira. Sabe o que aconteceu, Bruna? Essa menina que foi amante do meu ex-marido, ela convivia em meio ao mesmo meio que eu frequentava, então ela era conhecida. E daí, de vez em quando, trombava em uma festa ou em um evento ou outro, coincidia de ela estar. E no começo eu me sentia mal, eu passava mal, eu fechava a cara, era uma situação completamente constrangedora. E foi engraçado, porque o dia que eu tive certeza que a ficha caiu, que eu tinha perdoado, né, ela, foi justamente eu cheguei em um evento, em uma festa, na casa de um amigo, ela estava, e eu cumprimentei todo mundo, e ela estava no final da fila e eu cumprimentei ela também. E eu cumprimentei com beijinhos, igual eu estava cumprimentando todo mundo. E quando eu abracei ela, que eu beijei, né? Dei os 2 beijinhos ou 3, não lembro, que eu senti aquele alívio que eu tive certeza, gente. Eu falei, nunca mais na minha vida eu vou adiar. Porque é muito bom, gente. Só quem consegue perdoar tem a sensação, tem a noção do que é essa sensação. E assim, se eu pudesse entrar na cabeça das pessoas e falar, gente, perdoa, é tão mágico, é tão bom, é tão magnífico, perdoa, perdoa, busca. Então, o que eu posso falar hoje? Lute, busque perdoar. Seja o que for, gente, seja um pai, um irmão, um relacionamento, uma amizade, alguém do seu trabalho, não importa o que essa pessoa fez para você que te machucou, independente do que tenha sido e de como tenha acontecido, por você, perdoe. Vá atrás de tentar perdoar, sabe? Fala, eu perdoo. O meu processo de perdão começou na igreja, quando eu andava, que o padre pedia para eu rezar por ela, né? No começo eu não queria, no começo eu falava só se fosse com uma carreta passar em cima dela e esmagar ela, que nem naqueles desenhos animados de Tom e Jerry, por exemplo. Mas depois, ao longo do processo, eu fui conseguindo rezar, orar, e daí a pouco aconteceu, gente, eu perdoei, e foi mágico, e foi incrível. Então, busque, seja qual for o seu segmento religioso, sabe? Dentro dos seus padrões, busque o perdão. É É, incrível. e assim, não só de traição, né? Às vezes foi o que você Não, não. filha, uma briga boba, né? É, Às vezes é uma briga importante, né? Porque quem não briga, quem não se desentende, né? E às às vezes vezes, você irmão fica anos sem se falar. Eu conheci irmãos assim, conhecidos que ficaram anos, gente, pelo amor de Deus, vai lá do seu irmão, nem fala, eu te lembra mais perdoo. briga e tá sem se falar, né? Isso. E foi o que você disse, fica aquele peso, aquela coisa incomodando dentro do coração, às vezes, não é nem na mente, né? É uma doença, a gente adoece. Eu estava doente, eu estava doente. E graças a Deus eu fui curada, graças a eu conseguir trabalhar esse perdão em mim. Então, qualquer um de nós é capaz disso, de
desse auto-perdão e de perdoar também as pessoas. Então, a gente deve, sim, procurar cultivar isso dentro de nós. Eu Colocar lá acredito, na nossa listinha, ó, de prioridades. Aprender a perdoar. eu acredito que esses sentimentos, às vezes, levam até doenças físicas, dores de Sim, cabeça, com certeza. algo que se reflete no nosso corpo por a gente estar nessa vibe ruim, com esse peso nas costas, e às vezes nem está sabendo direito o que está acontecendo, né? E aí, quando foi o que você falou, quando você perdoa, vem aquela leveza, vem aquele sentimento de né, clareza, e talvez suma a dor de cabeça, suma, né, a rouquidão, suma essas coisas psicossomáticas que ficam com a gente por causa de um sentimento de raiva. De raiva, né? Até hoje tem muito câncer emocional. A gente sabe que muitos dos cânceres hoje são causados por fatores emocionais, né? Uhum. E mágoa causa, acho que Isso. as piores emoções assim que a gente pode pensar. E aí, como ficou? Você perdoou ela, você perdoou seu ex-marido, mas aí você entrou num relacionamento tóxico. Eu perdoei, né? Mas aí nós vivemos ainda 5 anos depois disso e a gente viveu bem. Só que daí lá na frente, eu falava para eles, amor, se eu não vou atrás de você, eu não vou ficar no seu pé. E se eu descobrir, porque assim, quando a gente voltou, ele falou, ai, obrigada por você, meu amor tá me dando essa oportunidade. Eu falei, ei, peraí, eu não estou te dando essa oportunidade e eu não lhe daria. Eu estou me dando essa oportunidade. Eu estou fazendo isso por mim e pelo que eu sinto e por tudo que nós vivemos, não por você. Por você eu não faria. Mas estamos aqui, sigamos e vamos tentar, né, aqui reviver nossa relação daqui para frente de uma forma melhor. E daí a gente foi, e quando foi lá para o quarto ano, quinto ano, ele começou de novo com umas coisinhas, eu falei para ele, olha, eu não vou atrás de você, e, e eu não vou te perguntar nem te questionar em nenhum momento. Está acontecendo alguma coisa de novo, e na hora que eu tiver certeza que você está me traindo, você vai chegar aqui em casa e eu não vou estar aqui. E assim aconteceu. Um dia eu tive certeza que ele estava me traindo e ele chegou em casa, eu tinha pegado minhas coisas e tinha ido embora. E eu fui e nunca voltei. E ele? E ele ficou, eu acho que ele acreditou, ele pensava que eu voltaria, né? Porque eu tinha voltado da outra vez que ele tinha um amante, eu não ia voltar agora, que foi só, sei lá, de repente, um- uma, uma ficada, digamos assim. Mas só que eu não voltei, ele ficou no meu pé por um ano, foi muito difícil. A gente, quando se separa, Bruna, a gente não se separa só do nosso marido, ou da nossa esposa, ou do nosso pai. A gente se separa de uma família inteira, de sogro, de sogra, de cunhado, de cunhada, de sobrinhos que eu tinha. Então, assim, foi muito difícil para mim. No primeiro ano de separação, eu emagreci 11 quilos. Eu fiquei muito mal, e mais ainda por conta dos julgamentos, igual você falou. Eu Sim. sou criada no meio de família tradicional nordestina, você vê que o meu sotaque ainda né? É, e as pessoas me julgavam muito, porque como eu saí decidida e já estava decidida e ponto, e eu não voltei atrás na época, e ele sim ficava atrás de mim, me seguiu, e foi meio conturbado nesse sentido. Ele me seguiu por quase um ano, né? Até eu ir lá e registrar uma ocorrência para ele parar de me perseguir, porque ele chegou a pular o muro da minha casa, né? Uma vez. Aí foi quando eu falei: não, chega, deu, não, a gente não pode mais ficar assim. E daí, depois disso, pronto. Ele não me perturbou mais, ele foi viver a vida dele, ele foi embora daqui.
Hoje nós somos grandes amigos, a gente não se fala mais e não se vê mais, porque ele hoje tem uma esposa e ela é um pouco ciumenta, e eu entendo, mas ele é um grande amigo meu, e eu falo para ele que eu vou amar ele para sempre, óbvio que hoje é outra forma de amor, é como se fosse um irmão, é por tudo que a gente viveu, foram 20 anos, não tem como você apagar uma história, gente. Então, assim, mas ele é meu fã e eu também gosto muito dele e admiro ele hoje, às vezes hoje mais do que antes. Lembrando de tudo que vocês passaram, né? Lembrando de tudo que a gente passou, eu fui muito feliz. Então, assim, a gente costuma criticar as relações, os relacionamentos e as pessoas. Tipo, hoje eu vejo muita mulherada falando: ah, é um psicopata, ah, é um narcisista, ah, eu tenho amiga que está passando por isso agora. Eu falei, gente, ó, eu falo para minha amiga assim: para de ficar falando isso, para de focar no que foi, no que era, no que aconteceu. Vai ser feliz agora, foca no seu futuro, vai procurar uma terapeuta para você focar daqui para frente. Pode ser um, 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 um narcisista, mas te deu um filho ou uma filha, vocês construíram um patrimônio, vocês foram felizes. Para de ficar focando no que foi ruim, foca no que foi bom. Então, assim, eu vi muita coisa a agradecer a eles. De coração, eu tenho muito a agradecer a eles. Entendeu? Quando eu falo alguma coisa que aconteceu de ruim, não é porque eu tenho mágoa, drama, não. É para que as pessoas entendam que a gente passa por isso e que a gente tem que se desprender do que foi ruim, deixando lá no passado, curando com muito cuidado e seguir daqui para frente bem. Não adianta, não vai adiantar você ficar remoendo, você tem que pegar aquela ferida que te feriu, cuidar com muito amor, Bruna, sabe? Tratar igual você trata um machucado que você tem, você lava, você cuida, você coloca lá um medicamento, você, sabe, com carinho, é você se abraçar. Autoconhecimento é isso, gente. É você cuidar de tudo que você vivenciou de bom e de ruim com o mesmo amor. É autocuidado, é autocompaixão, autocura, é autoperdão. É Conhecimento. isso. É, Eu acho que realmente as pessoas ainda precisam, o ser humano ainda precisa se conhecer muito, né? muito. Mesmo ao outro, a nossa jornada aqui, o que a gente está fazendo, né? É, buscam muito isso filosoficamente, mas eu acho que no nosso dia a dia Na prática, né? a gente está precisando realmente se olhar. É se olhar. É porque, assim, Bruna, quando a gente realmente se conhece, você sabe que você também é capaz de cometer alguns abusos, né? Como a gente já cometeu na vida, de ferir, igual eu falei. Quando a gente está ferida, a gente fere. Eu já feri pessoas, a gente erra. Então, quando você muda esse olhar para você, que você sabe que você é capaz de fazer qualquer coisa, que você é capaz de ferir, de matar, entendeu? De machucar alguém, você muda esse olhar também para o outro. E quando você olha para o outro com essa empatia, né? Com essa consciência de que poderia ser você, poderia ser o seu irmão, o seu pai. Então, você tendo esse cuidado de se colocar no lugar do outro, você pode, você muda seu olhar para o mundo, você pode cooperar. Então, hoje eu penso o seguinte, como eu sei que eu sou capaz de qualquer coisa, tanto boa quanto ruim, que a gente é capaz, eu olho para o outro com um olhar diferente. Quando eu mudei esse olhar para mim, eu olhei para mim com amor, eu mudei esse olhar para o mundo, para os outros. Então, é com esse olhar hoje que eu olho para o mundo. E é por isso que eu quero muito usar minhas experiências para ajudar outras pessoas, né? Hoje eu sou uma pessoa curada e eu quero ajudar outras pessoas a se curarem também. Eu sou uma pessoa que me conheça, eu quero ajudar outras pessoas a se conhecerem, a se compreenderem, a se amarem, a se dar esse abraço, sabe? Esse amor, esse autocuidado, isso é tão bom. E É além do seu livro, como é que as pessoas podem te achar? Tá. Eu tenho lá o @_escritora. Podem me chamar pelo direct qualquer dúvida. Eu mando entregar meus livros também. Tenho meu livro na Livraria Cultura do Taguatinga Shopping.
E, gente, me chama no direct, qualquer coisa que eu respondo, tá bom? Cláudia, underline, escritora. Dá uma olhada lá, segue, tem muita dica legal lá no meu Instagram. Gente, vamos seguir a Cláudia, eu vou seguir a Cláudia aqui. Tenho que pensar em muitas coisas que ela nos falou hoje, porque tenho pessoas a perdoar também. O trabalho, Bruna, é tão mágico, o perdão é tão mágico, Bruna, trabalha isso. Eu vou trabalhar, porque tem, assim, familiares que eu preciso, sabe? Pois é. E não é fácil, foi o que você Não, falou. não. Vou realmente trabalhar isso, porque às vezes esse fiozinho de esperança de ter uma vida mais leve, né? De poder estar no mesmo lugar que a pessoa sem se preocupar, enfim, Isso. essas coisas eu Tem acho esse que mal-estar que a gente sente, né? Começa fazendo uma oração pela pessoa, sabe? Escreve o nome dela aí, você gosta de escrever, escreve o nome, faz uma oração. Eu desejo que a partir de hoje eu possa trabalhar melhor essa questão do perdão e perdoar fulano de tal, ciclano. Mesmo que não mereça, desabafa também, porque às vezes a pessoa queria um mundo. desculpas, né? Mas eu perdoo e uma hora eu vou chegar e vou pedir perdão, mesmo tendo sido essa pessoa que tenha que me pedir perdão, eu vou chegar lá e vou falar, me perdoa por esse tempo que a gente ficou afastado, por tudo que aconteceu, porque isso vai até provocar essa outra pessoa, sabe, a se entender também. E às vezes, como você falou, essa pessoa ou essas pessoas têm a mesma vontade, o mesmo desejo, mas não sabe como fazer. Então, Exatamente. assim, começa com uma oração aí, escrevendo, rabiscando. Você vai ver como daqui a um tempo você vai falar, nossa, que legal, eu falei com fulano, Eu vou fazer, sensação legal, sim, vou te contar depois. coisa boa isso. Viu, Cláudia, foi maravilhoso. Vou procurar o seu livro, vou Ai, ler. gratidão, gratidão. E vou dar de presente para algumas pessoas também, que eu sei que vão precisar e vão esclarecer muitas coisas. Obrigada por ter escrito, obrigada por ter dividido com a gente essa história toda. E obrigada pela live, que foi maravilhosa. Em nome de... Gratidão, 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 Bruna, eu já estou te seguindo lá. Beijo gigante no seu coração, que nós nos encontremos mais vezes para um café e para eu autografar o meu livro para você com todo o prazer do mundo. Tá bom? Combinado. Obrigada. Gratidão a todos. Beijo.